Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Nós sabemos que até mesmo aqueles que servem a Deus passam por lutas, tristezas, sofrimentos, aflições, perseguições, adversidades da vida. Mas o que fazer? Como orar quando não se tem forças nem para isso? Não tem nem força para falar com Deus. Bom, o Salmo de número 6, Davi nos ensina exatamente como fazer. Ou melhor, sabemos que temos que orar, que temos que clamar ao Senhor. O que Davi vai nos ensinar aqui é como fazer isso, quais as palavras que nós podemos usar. Então, já vou compartilhar a tela aqui, vamos estudar Salmo de número 6. Vamos lá, como título, Davi recorre à misericórdia de Deus, ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi. No capítulo 4 era instrumentos de corda, então era geral. Aqui, 8 cordas, instrumentos específicos. O Salmo de número 5 era flautas, então é assim que funciona. Lembrando que o livro de Davi é um livro de canções. Nós aprendemos que ele é poético porque contém poesias. É verdade, a gente vai ver algo aqui. E ele também é profético. Bom, vamos lá. Versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Peraí, então o Davi está falando da ira de Deus. A gente sabe que a ira de Deus, quando ouvimos essa expressão, lembra lá no Apocalipse, lembra o final. É verdade, mas Deus também ele fica bravo, ele fica nervoso com a gente. Isso existe. E Davi está apelando nesse sentido mesmo. Senhor, não fica bravo comigo, não me castigue. Olha só, o 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ossos abalados, será que ele está falando aqui da alma ou do corpo mesmo? Ele estava com algum problema físico, alguma dor? Bom, primeiro a gente vê que ele pede para Deus não castigar ele, para Deus ter compaixão, né? Misericórdia. Por quê? Quer dizer que o que ele estava passando, de alguma forma, estava afetando a sua vida espiritual. Orando menos ou adorando com pouca intensidade, porque a gente sabe na Bíblia que Davi foi o maior adorador que já teve. Então vamos ver algumas coisas aqui, olha. Também, versículo 3, a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? O que quer dizer isso? Senhor, quando o Senhor vai agir a meu favor? Quando o Senhor vai me ajudar? Tirar dessa situação. Quer dizer que os ossos aqui poderia ser uma expressão, né, de que ele não estava bem mentalmente, estava afetando até o seu corpo físico, ele estava se sentindo mais fraco. E isso a ciência explica, né? Só que agora ele fala da alma mesmo. Está profundamente perturbado e o Senhor parece que não faz nada. Gente, nós podemos falar isso com Deus, a gente tem condições de falar desta forma? O Davi ensina que sim. Por quê? Porque ele tinha crédito com Deus. Quando nós somos adoradores, quando nós servimos a Deus com intensidade, adoramos de todo o nosso coração, nós podemos, entre aspas, preste atenção, brigar aqui com Deus, pegar no pé, Senhor, o Senhor não vai fazer nada? A gente pode fazer isso quando temos crédito com Deus. Eu mesmo sempre tive receio de fazer essas orações ou usar essas expressões, mas o Davi me ensina como que tem que fazer. E a maior resposta é isso, né? Você tem que ter credibilidade diante do Senhor. Quando eu aprendi isso, então a oração se tornou eficaz. Vamos lá, então, no versículo 4 agora, ele diz assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Graça no Antigo Testamento? Sim, a graça e a lei sempre existiram, sempre andaram juntas, né? Hoje, para o cristão, é difícil ele entender isso, mas elas continuam interligadas. Não é o tema de hoje, eu só estou falando aqui por cima, né? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Davi sabia que a solução estava em Deus.
Não sou contra você ir a um psicólogo, a um psiquiatra, a um profissional, alguém que cuida de toda essa área, neurociência, enfim. Você pode ir, você pode fazer tratamento, é bom. Às vezes tomar um remédio vai te ajudar, vai repor alguns elementos químicos que o teu corpo já não está mais produzindo. Mas a melhor maneira, o melhor recurso para a cura está em Deus. E Davi recorreu a ele. Então diz: volta, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Davi apela aqui um pouquinho, né? Ele chega a cogitar que ele poderia morrer com o que estava acontecendo. Então a situação estava difícil mesmo. E ele disse: Senhor, se eu morrer, como que eu vou te dar o meu louvor? Bom, aquele tempo, o pessoal não sabia muito bem como que era essa história. Aí você morre, o que que acontece? Você fica dormindo, né? Eles tinham uma ideia, havia tradições, a questão do seio de Abraão, né? Mas eles não tinham uma resposta muito assim. E eles, por outro lado, usavam essa expressão para dizer que eles queriam viver. Olha, Senhor, na morte, né? Não dá para te adorar. Eu quero te adorar agora. Foi o que Ezequias também falou para Deus num momento de que ele poderia morrer, né, num momento de enfermidade. Bom, era o que estava acontecendo com Davi aqui. Versículo 6: Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Deixa eu ler de novo aqui, eu não esqueci da vírgula, né? Então vamos lá. Estou cansado de tanto gemer, né? Tristeza mesmo. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. A gente sabe que aqui é um exagero, então sim, é uma poesia, né? Que ele chorava, chorava de tanta tristeza. E aí, Senhor, me ajuda. O Senhor não vai fazer nada? Até quando, Senhor? Esse é o sentido. 7. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Então ele estava magoado aqui. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Duas coisas. E isso aqui é científico, ou seja, né, a ciência descobriu e ela afirma isso mesmo. A tristeza ela vai atrair mais envelhecimento de pele. A Bíblia já sabia, Davi também. Mas aí ele explica, ó, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então, o sofrimento dele era por causa das perseguições. Vamos lembrar, as perseguições não era com palavras ou com certas atitudes. As perseguições que Davi sofreu eram físicas, ele era jurado de morte. Aconteceu isso antes dele se tornar rei, ele teve que fugir de Saul, o qual ele foi fiel a esse rei, mas injustamente ele estava sendo jurado de morte. Quando ele se tornou rei de Israel, então aí sempre haviam guerras, batalhas, e ele está reclamando disso, né? Porque injustamente ele estava sofrendo essas perseguições e parece que Deus não fazia nada. O tempo estava passando, as coisas, os problemas estavam aumentando e não tinha perspectiva de uma solução. Então ele faz isso. Versículo 8: Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Então aqui ele conta como que ele estava passando o seu sofrimento. Agora aqui já é a resposta: o Senhor ouviu. Davi nos ensina através desse salmo: o Senhor ouve as orações. A gente pode ser ousado e dizer: Senhor, olha, me ajuda, faz alguma coisa aí, porque eu estou sofrendo. Podemos, quando nós temos credibilidade com ele. Não é como algumas denominações ensina que a gente tem que estufar o peito, olhar para Deus e dizer: se o Senhor não me ajudar, o Senhor não é Deus, eu largo tudo. Isso não. Mas a gente pode ser um pouquinho mais ácido. Senhor, faz alguma coisa aí, né? Então agora ele diz no final aqui do versículo 8: porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Então, ó, pecador longe de mim. Quem pratica iniquidade, iniquidade é aquele pecado sem arrependimento, aquele pecado acima, né? Mais intenso.
Então, eu não quero esse tipo de pessoa comigo. O Senhor ouviu a voz do meu lamento, ele viu meu sofrimento. E aí, o 9 e o 10, os últimos, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Isso nós temos que ter essa condição de vida, isto é, na nossa maneira de viver, a gente tem que sempre orar, colocar para Deus lançar as nossas ansiedades, sim, mas ter a confiança de que Ele responde. Quando Jesus também foi ressuscitar o Lázaro, ele falou assim: Pai, eu te louvo, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Aí ele fala assim: aliás, o Senhor sempre me ouve. E aqui o Davi diz: o Senhor acolhe a minha oração. 10. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Muito bem, Davi sofreu muitas perseguições e aqui era um momento de tristeza da alma. Ele realmente passou por momentos terríveis. O seu momento talvez não seja igualzinho ao de Davi, mas pode ser que você esteja sofrendo, pode ser que você também tenha aquele ponto de interrogação: Senhor, até quando? Será que o Senhor vai me ajudar? Será que o Senhor vai fazer alguma coisa? Experimente orar e confiar no Senhor. Quem ora tem resposta de oração, né? É muito simples, parece redundante o que eu falei, mas é isso. Quem ora tem a resposta da sua oração. Isto é, Deus abençoa, Ele ouve o clamor, Ele dá, uma porta se abre, é isso. Que tal praticar a oração? Que tal clamar, insistir, como Jesus também nos ensinou, até receber a tua vitória? A tua alma, ela é importante. Você pode estar chorando de tristeza, mas esse pranto deve se transformar em rios de alegria, né? Rios de águas vivas, mas rios de alegria, isto é, o pranto de tristeza se transformar em alegria. Bom, esse foi o Salmo 6. Gostou? Eu quero saber a tua opinião. Deixa aí no comentário. É importante você deixar um comentário, porque assim a plataforma vai fazer o canal crescer, como está acontecendo. Nos últimos vídeos o pessoal está comentando e o YouTube já olhou diferente aqui e já começou a divulgar um pouquinho mais os nossos vídeos. Me ajude a pregar a palavra de Deus. Se caso você não se inscreveu, é de graça. Se inscreva agora, deixa o like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa palavra. Até o próximo vídeo, que vai ser o Salmo de número 7. No demais, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.